Ainda no noticiário internacional, o candidato ultraconservador Ebrahim Raisi venceu as eleições presidenciais no Irã no primeiro turno. Os resultados oficiais parciais divulgados neste sábado mostram que ele teve mais de 62% dos votos válidos. Ebrahim Raisi é atual chefe do judiciário do Irã e é conhecido pelo envolvimento como promotor na execução de milhares de prisioneiros políticos no final dos anos 80. يا حامد بحق محمد يا آلي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين. قطعا من این کارو میکردم. حاکمیت بعضی موقع پیام میدادن، مثلا حالا از طرف یا اینکه اداره اطلاعات احضار میکرد، اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات، و میگفت که چرا این کارا رو داری میکنی، چرا با این افراد در تماسی، تو روحانی هستی نباید این کارا رو بکنی. از اون طرف هم افرادی بودن که اینها میگن کاسه داغ‌تر از آش، اینها مذهبی هایی بودن که دوستان من بودن، میگفتن ما تو رو گیر میاریم و تا اعدام جلو میریم. یه کافه بودیم چون ما تا قبل از این همیشه آخوندها رو به عنوان کسی میشناسیم که قرار ما رو مجازات بکنن، قرار ما رو پای چوبه دار دعا برامون بخونن. ولی الان من کسی رو میتونم ببینم کنار خودم که برای من خود به عقد داره میخونه. واسه من اعتماد کردن خیلی سخته، چون که توی ایران توی جوی بودم که همش ترس و وحشت بوده. As mulheres do Irã. Uma jovem, símbolo da luta pelos direitos das mulheres no Oriente Médio. Mahsa Amini, morta depois de ser presa pela polícia da moralidade iraniana. Mahsa Amini foi detida por ter usado, segundo as autoridades do Irã, roupas inapropriadas e o véu de forma que não cobrisse totalmente o cabelo. Após ser detida, ela vai para o hospital gravemente ferida. Mas as autoridades do Irã afirmam que Mahsa teria sofrido um infarto na prisão e divulgam imagens dela antes do suposto mal-estar. Um caso de intolerância e violência que repercutiu no mundo inteiro e mobilizou os jovens. As iranianas se unem e vão às ruas, queimam os véus e cortam os cabelos diante da multidão. 8 pessoas morreram nas últimas 24 horas em protestos liderados por mulheres no Irã. Pelo menos 400 pessoas morrem nas manifestações pelo país.
Essa já é considerada a maior revolta contra a República Islâmica, proclamada em 1979 e que instituiu uma teocracia no Irã. O governo do país sinaliza um recuo ao anunciar o fim da polícia e da moralidade e diz cogitar também abolir a obrigatoriedade do uso do véu. Por outro lado, a repressão aos protestos permanece implacável. Manifestantes são enforcados em praça pública. As iranianas seguem céticas e ocupando as ruas com a cara e a coragem. Estados Unidos e Israel criticaram a gestão do presidente Lula por receber navios da frota de guerra do Irã no Rio de Janeiro. Oficiais da Marinha do Brasil e integrantes do Itamaraty participaram da celebração de 120 anos de relações diplomáticas entre os dois países, numa das embarcações. Os Estados Unidos chegaram a pedir para o Brasil não autorizar a entrada dos navios na costa brasileira. Para a embaixada americana, essas embarcações não deveriam ter autorização para atracar em lugar nenhum, já que o Irã é considerado um país terrorista por Washington. Israel chamou de perigosa e lamentável a atitude do governo brasileiro. O assessor especial para assuntos internacionais da presidência, Celso Amorim, disse que o Brasil é soberano e mantém boas relações com o Irã. El próximo 19 de noviembre se estrena en los cines españoles Plantados, una historia sobre los presos encarcelados en el inicio de la dictadura de Fidel Castro, dirigida por Lilo Vilaplana. La historia relata cómo se negaron a someterse a un plan de reeducación a cambio de reducir sus condenas, por lo que fueron objeto de vejaciones y torturas. Ángel Francisco de Fana y Luis Zúñiga se encuentran en España para presentar el largometraje. El primero de ellos fue condenado a 20 años de prisión en septiembre de 1962 y excarcelado en 1983. Por su parte, Zúñiga fue arrestado en 1969, se fugó en 1973 y escapó de Cuba cruzando los campos minados que rodean la base naval de Estados Unidos en Guantánamo. Es de valor histórico para que nunca se repita, para que no vuelva. Desafortunadamente hay un peligro real de regímenes comunistas. Yo tuve el privilegio de ser asesor histórico de la película y en varias oportunidades se me brotaban las lágrimas. Los expresos políticos han relatado que sus condiciones cuando estaban encarcelados eran pésimas, con una huelga de hambre incluida. Tuvimos que hacer una huelga de hambre a muerte para que entonces la tiranía entendiera que en ese momento no le convenía que los presos políticos muriéramos en huelga de hambre y nos excarceló con la condición de que teníamos obligadamente que salir del país. Además, han confesado que ven el futuro de Cuba con esperanza, aunque auguran una represión más intensa para las protestas del 15 de noviembre. Nos imaginamos que la represión va a ser mucho más intensa y que van a tratar de que ustedes, los medios internacionales de comunicación, no lo conozcan. De Fana y Zúñiga son optimistas con el futuro para Cuba y esperan que próximas generaciones no tengan que vivir de nuevo sus historias, narradas en la película Plantados.
Você vai ouvir agora o relato de um jornalista cubano que ficou preso por mais de um mês por participar de protestos contra o governo. A ditadura comunista de Miguel Díaz-Canel persegue e prende as pessoas que são contrárias ao regime. Na prisão, as condições eram desumanas. Era desesperador. 3 días en un lugar, en una celda muy pequeña, sin oxígeno. Habíamos alrededor de 10 personas allá adentro, 10 hombres. Habían personas con positivos al coronavirus. Nunca nos dieron assistência médica. Orelvis Cabrera é jornalista em Cuba. Ele estava entre os manifestantes que, em julho, foram às ruas de dezenas de cidades do país protestar contra o governo comunista de Miguel Díaz-Canel. Os atos foram motivados pela falta de comida, remédios e itens básicos, e também pela forma como o governo lidou com a pandemia. Na época, as manifestações foram reprimidas com violência. Houve mais de 100 prisões, dezenas de feridos e um morto. Enquanto permaneceu detido, Cabrera conta que ficou à margem da lei, perdeu quase 20 quilos por causa da alimentação ruim e não teve contato com a família, nem com advogados. E assim como os outros presos políticos, foi torturado. Mi familia no sabía dónde yo estaba, me mantuvieron 10 días sin darle noticias a mi familia. Yo llegué a pensar de que nunca más iba a ver a mi familia. Eu cheguei a pensar que nunca mais ia regressar a minha casa. Organizações internacionais de direitos humanos têm alertado insistentemente governos de todo o mundo sobre as constantes violações sofridas pelos cubanos. E o que deixa esses ativistas ainda mais preocupados é que a ditadura de Cuba não permite a entrada no país de observadores estrangeiros. Eles afirmam que o regime da ilha comunista quer a todo custo manter as arbitrariedades cometidas contra a população escondidas da crítica internacional. A organização Human Rights Watch afirma que os relatos das vítimas, como o jornalista que falou ao Jornal da Record, são uma das poucas formas de sensibilizar o mundo sobre o drama cubano. A Cuba é uma ditadura que não tolera nenhuma forma de crítica. Então, está usando a repressão e a perseguição contra qualquer que expressar alguma opinião que discorde com a política e a linha oficial do governo. O país pode viver uma nova onda de protestos. Cubanos prometem voltar às ruas no próximo dia 15. O governo considera o movimento ilegal e convocou a população que apoia a ditadura a se armar e lutar contra os manifestantes. Agora, em casa, o jornalista que teme pela própria vida faz um apelo. Hermanos de todo el mundo, les estoy pidiendo de favor que vuelquen sus vistas sobre la isla. Va a haber mucha represión. Ya se están dando los indicios en las redes sociales. El régimen ha dado la orden de combate para que los cubanos lleguen a enfrentarse en las calles.
O número de cubanos que tentam chegar em botes e pequenos barcos aos Estados Unidos segue aumentando nos últimos meses. Segundo a Guarda Costeira Americana, 67 cidadãos da Ilha Socialista foram interceptados no mar perto da Flórida desde outubro, cifra maior do que a do ano fiscal anterior, que termina em setembro. O número também é o mais alto desde 2017, quando foi extinta a política chamada de pés secos e pés molhados. A diretriz estabelecia que os cubanos que chegassem ao território dos Estados Unidos pudessem ficar legalmente no país, enquanto os que fossem pegos no mar seriam devolvidos à ilha. Nos últimos dias de seu mandato, o então presidente Barack Obama revogou a medida como parte da reaproximação com o governo cubano. Assim como acontece no Mediterrâneo, as travessias no Golfo do México são feitas em condições precárias e muitas vezes as missões de interceptação agem também como equipes de resgate.